A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja derramando ricas bênçãos sobre as nossas vidas neste momento, principalmente que vamos meditar um pouco sobre a sua preciosa palavra, sobre o que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Nós vamos continuar falando sobre o tema Vivendo em Conformidade com a Ação de Deus. Nós iniciamos esse tema meditando no texto do segundo livro das Crônicas, do capítulo 7, do versículo 11 em diante. Hoje nós estaremos lendo o versículo 12 até o versículo de número 15, que diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como nós já falamos anteriormente, na primeira parte, Salomão ele é um intercessor diante do povo. Ele estava concluindo, coube a ele concluir, realizar a obra do templo, e ele construiu o templo e orando, buscando ao Senhor, Deus falou profundamente com ele, orientando Salomão a direcionar o povo a um conserto, a uma vida digna, ao desafio de viver uma vida digna diante de Deus. Uma vida que pudesse estar conformada com a ação de Deus. Deus sempre age, Deus sempre está pronto a agir, sempre está disposto a agir. Mas uma exigência que Deus sempre fez é que seu povo permanecesse em condições de trabalhar em conformidade com a ação de Deus. E aí nessa oração, Deus responde a Salomão, rei Salomão, fala com ele e orienta Salomão sobre como ele deve falar com o povo, como ele deve preparar o povo para isso. Então nós começamos a analisar o tema sobre vivendo em conformidade com a ação de Deus, e o primeiro ponto que nós observamos sobre essa vida em conformidade com a ação de Deus é uma vida de identificação com o nome que nós recebemos de Deus. O Senhor fala com Salomão: se meu povo que se chama pelo meu nome, o povo era de Deus, o povo deveria ter o nome de Deus, e várias implicações são trazidas para essa realidade de pertencer a Deus, de ter o nome de Deus, e nós trabalhamos um pouco sobre essas implicações. Mas o segundo ponto que queremos observar com vocês hoje dentro desse texto, ou a segunda conformidade com respeito à ação de Deus, é que nós vivemos em conformidade com a ação de Deus quando nos posicionamos de forma espiritualmente correta. No primeiro momento nós vimos que é quando valorizamos o nome de Cristo que há em nós, quando identificamos ou quando vivemos identificado com o nome de Cristo que há em nós. E a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é com respeito a uma vivência espiritual, a uma espiritualidade que de fato agrada a Deus, que de fato representa ao Deus a quem servimos, ao quem o seu povo serve. Então, nós vivemos em conformidade quando conseguimos desenvolver uma prática espiritual que corresponde ao Deus a quem servimos. E o próprio Senhor ele vai falar com Salomão dizendo: se meu povo que se chama pelo meu nome, aqui no versículo de número 14, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De fato, é importante termos a consciência, nós não precisamos ser profetas para isso, para identificarmos que tudo que temos vivido hoje, e em cada momento da história das nossas vidas, se pudermos levantar um pouco os olhos, identificarmos acontecimentos à nossa volta, veremos que nós não estamos tão distantes daquilo que esse texto fala, daquilo que esse texto nos apresenta com respeito à ação de Deus,
primariamente para provocar uma reação positiva do seu povo em direção à sua vontade. Por exemplo, do versículo 12 diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Versículo 13, ele fala assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, né? Se pudermos pensar um pouquinho sobre várias realidades que o nosso país tem vivido, tantos outros lugares, existem muitos lugares sem chuva, muita seca, muita falta de provisão, de sustento. Nós não estamos dizendo com isso que é uma ação direta de Deus para provocar essas situações, mas certamente é fruto de uma vivência pecaminosa por parte de várias pessoas. E aí a justiça de Deus opera sobre essas realidades. O outro contexto, né, de realidade é que você diz assim: ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Isso não é novo para nós. Vivemos em um país que, né, desde que eu me conheço por gente, possui uma dívida externa terrível, e entra ano e sai ano, governo e outro governo, políticas, pensamentos políticos, e nós não temos conseguido produzir o suficiente, né, para sanar, né, esse poderio de consumo, né, esse esvaziamento de sustento. Apesar de vivermos em um país onde existem muitas riquezas naturais, e eu acredito, onde a bênção de Deus também está sobre nós, mas parece que há um gafanhoto ou, né, um enxame, né, de gafanhotos que o que entra sai, some, nós não sabemos para onde vai. Parece que há uma maldição nesse sentido, há uma liberação de Deus para que esses gafanhotos, né, ajam diante dos nossos olhos às vezes e consumam tudo, e levem tudo, e não sobra nada para o povo. É lógico que, crendo na soberania de Deus, acreditamos que tudo isso tem acontecido, né, pela permissão de Deus, para despertar, para mobilizar os nossos corações na direção de um posicionamento espiritual correto, né, que agrada ao Senhor. A outra realidade permitida por Deus ou usada como instrumento, né, de Deus, vem logo à frente, né? Ou se enviar a peste entre o meu povo. Nós estamos vivendo um momento, né, em que uma enfermidade tem provocado um alarde, um desconforto, né, tem nos levado a um confronto, né, que tem feito com que estejamos enxergando as nossas limitações, os nossos problemas e acima de tudo, né, a falta de condição que temos para aguentar, né, um problema que às vezes é natural. Então, como seres humanos, enquanto sistema político, social, nação ou nações, nós temos nos deparado com as nossas limitações. Ou seja, à medida que o Senhor, né, segundo a sua palavra, diz aqui, envia uma peste entre o seu povo, fica claro que, por menor que seja essa peste, ela mexe com toda a nossa estrutura. Mas aí tudo isso acontece, segundo a palavra de Deus, para que haja um despertamento, para que haja uma busca por uma vida em conformidade com a vontade de Deus. O Senhor tem nos desafiado a isso, o Senhor tem provocado ou trabalhado, conspirado através de várias situações lidas aqui no próprio texto, para nos levar a uma busca, né, a uma vivência em conformidade com o nome que temos e com a santidade de Deus, com o amor de Deus, que é a realidade espiritual. E aí, em meio a tantos acontecimentos, nós temos algumas certezas. A primeira é que existe uma busca intensa da nossa parte, muito grande, de vivermos de uma forma politicamente correta. Isso é muito comum, encontrarmos pessoas que vivem politicamente correto, ou lutam para viver politicamente correto, até brigam por isso, discutem por isso, dizendo que apoiam, né, a melhor política, a melhor forma de se fazer política ou de se viver socialmente. Por outro lado, também existe uma busca, né, dentro de uma necessidade de vivermos uma religiosidade
politicamente correta também. Então, se eu consigo viver a minha religiosidade politicamente correta, eu tenho no meu coração uma certeza de que eu estou agradando a Deus. Mas viver politicamente correto, ou viver politicamente uma religiosidade correta, não agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é uma vivência dentro de uma realidade espiritual correta. Essa sim agrada a Deus. E esse texto fala sobre essa realidade espiritual correta. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se esse povo se posicionar corretamente, espiritualmente perante o Senhor, e qual seria essa postura espiritual correta? Ele continua falando no versículo de número 14: se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe dentro dessa visão espiritual um problema chamado pecado. Ou seja, nós estamos dando nomes bonitos, né? Nomes enfeitados ao pecado, à desobediência a Deus, à falta de santidade a Deus. Estamos tentando camuflar isso, né, com práticas religiosas, com pensamentos politicamente corretos, né, com frases, com declarações, mas a vida em si não está refletindo a santidade de Deus. E quando a nossa vida não reflete a santidade de Deus, Deus sim se posiciona contrariamente a essa postura espiritual que não agrada a Ele, que não satisfaz a santidade de Deus. Então, segundo esse texto, qual seria a forma correta, espiritualmente falando, de agradar ao coração de Deus? Ele mesmo traz essa resposta dentro do texto que nós lemos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira postura correta, espiritual, que agrada o coração de Deus, é um coração contrito, um coração quebrantado. É se humilhar na presença de Deus. E se humilhar é muito mais do que se prostrar com algumas declarações. É reconhecer a soberania, a grandeza de Deus, reconhecer que o Senhor deve estar sempre em primeiro lugar, que toda a honra, toda a glória pertence a Ele, que as nossas vidas são vidas resgatadas por Jesus Cristo para serem vividas para a glória do Senhor. Ele é o primeiro, Ele é o único, e tudo deve ser vivido para a glória do nosso Deus. Então, se humilhar é reconhecer essa grandiosidade de Deus e reconhecer ao mesmo tempo o quanto somos pequenos, o quanto somos fracos, o quanto somos frágeis, o quanto precisamos do Senhor. Nós não somos grandes. Enquanto seres humanos, nossas vidas são muito limitadas, simples, passam muito rápido. Mas Deus, Ele é eterno. E se humilhar perante Ele é reconhecer essa grandiosidade de Deus. E se reconhecer pequeno diante do Senhor. Mas a outra postura espiritual que agrada a Deus é a postura de uma oração verdadeira. Ele fala assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Talvez esse seja um dos pontos mais fortes, tirando essa questão do posicionamento de humilhação perante o Senhor. Todos nós achamos que oramos, todos nós achamos que sabemos orar. E orar é muito mais do que falar com Deus, é muito mais do que direcionar palavras para Deus. É muito mais do que elaborar palavras bonitas ou pensamentos bonitos diante de Deus. Orar é se colocar diante do Senhor com o coração aberto e sensível, pronto para ouvir também o que Deus está falando. Quando Salomão ora, ele não é o único a falar, ele ouve Deus falar. E em toda a história, né, eu acredito que eclesiástica, ou de aprendizado em nossas vidas, nós temos aprendido que orar é falar com Deus. Mas orar não é só falar com Deus, orar é também ouvir Deus falar. Orar é ser impactado pela voz de Deus, orar é ser direcionado pela voz de Deus, orar é ser envolvido pela glória de Deus. Quando abrimos a boca e falamos com Deus, precisamos parar para ouvir o que Deus tem a dizer a nosso respeito e recebermos de Deus o poder da sua palavra, que é criadora. Quando Deus fala conosco, e quando nós falamos com Deus e há uma troca de comunicação, aí sim existe oração. E quando existe oração, há uma transformação. E como que essa oração de fato acontece, segundo o próprio texto? Ou seja, qual é o outro posicionamento espiritual que agrada a Deus? Ele fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar.
Mas buscar Deus, Deus não está em todos os lugares, Ele não é soberano, Ele não é de fato onipresente, sim. Mas nós só encontramos a Deus, segundo o texto de Jeremias 29:13, quando buscamos de todo o nosso coração. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus ele se deixa encontrar por um coração que está plenamente na presença dele. Enquanto o meu coração, enquanto o seu coração, enquanto como nação, nossos corações estiverem divididos entre a glória de Deus, entre a santidade de Deus, entre a vontade de Deus e a nossa vontade, a nossa própria vida, os nossos próprios interesses, enquanto tivermos um coração dividido, a glória de Deus não descerá sobre as nossas vidas. Enquanto estivermos um coração dividido, a glória de Deus não descerá sobre a nossa nação. Enquanto a igreja presente, a igreja do momento, a igreja de Cristo, seja ela de qual denominação evangélica for, estiver vivendo com o coração dividido entre as riquezas, a glória, as realizações pessoais e o poder de Deus, a glória de Deus não cairá sobre essa nação. Essa nação precisa compreender, a igreja presente, o povo de Deus presente nessa nação, precisa compreender que Deus age em um coração que está pleno diante dele. Deus não age em um coração dividido. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a glória do Senhor não tem caído sobre a nossa nação, se a provisão do Senhor não tem caído sobre a nossa nação, se a cura do Senhor não tem caído sobre a nossa nação, é porque Deus não está encontrando um povo com o coração pleno na sua presença. Deus está encontrando um povo com o coração dividido na sua presença. E o último posicionamento espiritual que Deus requer para agir em nosso meio, e ele vai falar aqui logo no final desse versículo: se o meu povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz: então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E se converter dos seus maus caminhos. Essa é a quarta postura espiritual que Deus exige do seu povo: a conversão, o deixar os maus caminhos, o abandonar as práticas anteriores que desagradavam a Deus, o abandonar as falácias anteriores, aquilo que estávamos acostumados a ver, a fazer, que desagradava a Deus, aquilo que estamos acostumados a viver que desagrada a Deus. Deus fala assim: vocês precisam deixar essas coisas e se converterem, se voltarem para mim. Deixa o mau caminho. O salmista diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da tua justiça. Eu acredito, queridos, que dentro de nós, às vezes, ou fora de nós, existem muitos caminhos que estão nos levando para nos distanciarmos de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que o seu povo precisa parar e observar, analisar e descobrir esses caminhos que estão levando o seu povo para longe de Deus. E deixar esses maus caminhos, essas práticas erradas, atitudes erradas, prazeres errados, realidades de vida erradas que estão nos distanciando de Deus e nos voltarmos completamente, plenamente para o Senhor. Ele fala: vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. E aí vem uma conclusão, uma aplicação dentro dessa palavra. O que Deus faz quando vivemos identificados com o nome que temos e posicionados de forma espiritualmente correta? O que Deus faz quando Deus encontra esta realidade bíblica aplicada às nossas vidas? Primeiro, a palavra de Deus diz ainda nesse texto que Deus ouve dos céus. Deus ouve. E a minha pergunta é: será que Deus tem ouvido as nossas orações? Será que Deus tem atendido as nossas orações? Quando que Deus ouve? Deus ouve quando eu me identifico com o nome que tenho, de cristão, de servo de Deus. Deus ouve quando eu desenvolvo na minha vida uma prática espiritual que agrada a Deus. Deus ouve. E aí, dentro desta palavra, repito, será que Deus tem ouvido as nossas orações? No versículo 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Será que o Senhor tem mantido os olhos abertos e os ouvidos atentos às orações que temos feito, que seu povo tem feito? Ou elas têm caído do outro lado da rua
ou elas não têm nem alcançado o teto das nossas casas, ou das nossas igrejas, ou dos nossos quartos? Será que as nossas orações estão chegando ao trono de Deus? Será que os nossos clamores estão chegando à presença de Deus? A palavra do Senhor diz que ela chegará quando houver um conserto, quando houver uma reconciliação, quando houver uma realidade espiritual única, com uma realidade de vida diária que temos vivido. Então, assim, Deus ouve dos céus. Esse é um dos grandes resultados que nós escolhemos dessa palavra. O outro grande resultado que Deus aplica às nossas vidas, que Deus perdoa os nossos pecados. Ele vai declarar isso. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Significa que existem pecados não confessados, pecados não lançados aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Existem pecados ocultos. Existem muitas vidas, muitas pessoas vivendo uma vida de pecado de uma forma oculta. E o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada pecado que eu cometo, que você comete. O Senhor conhece as nossas realidades, onde ninguém nos conhece. E a palavra de Deus é clara em nos abrir o entendimento neste momento, dizendo assim: existem pecados ocultos, existem pecados escondidos, e esses pecados devem ser perdoados, devem ser confessados, para que o Senhor possa perdoar e aí derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. O outro grande resultado, quando há uma identificação com o nome que temos recebido e há uma postura espiritual que agrada a Deus, é que Deus sara a nossa terra. Ele fala isso: os seus pecados perdoarei e sararei a sua terra. Amados, nossa terra precisa de cura, nosso país precisa de cura, a nossa nação precisa de cura. Mas Deus quer levantar um povo, Deus quer levantar uma nação espiritual que tenha coragem de se humilhar na presença dEle, que tenha coragem de orar de verdade, de clamar pela presença do Senhor, que tenha coragem de buscar ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, que tenha coragem ainda de se converter dos maus caminhos, de deixar os maus caminhos. E aí fazer uma oração que de fato alcance o trono de Deus, alcance o coração de Deus, e só assim o Senhor vai ouvir, só assim o Senhor vai perdoar, e só assim o Senhor vai sarar a nossa terra. Deus quer sarar a nossa terra, Deus quer curar a nossa terra, Deus quer reter, Deus quer abolir os gafanhotos que têm consumido o sustento da nossa terra. Deus quer fazer essa terra se tornar uma terra abençoada, uma terra transformada, de salvos, de lares sendo alcançados pelo poder do Espírito Santo. O Senhor deseja fazer isso. Ele está falando para Salomão, dentro dessa realidade bíblica, está falando para nós neste momento: eu quero sarar a sua terra, eu quero sarar a sua casa, eu quero sarar a sua família, eu quero sarar a sua vida. Mas me busque, mas tenha coragem de se humilhar na minha presença, tenha coragem de deixar os maus caminhos. Se volte para mim, se volte para mim. O Senhor diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus nos abençoe e que promova dentro de nós uma disposição espiritual, dentro de uma realidade de um coração contrito, quebrantado e desejoso pela glória de Deus. Que você possa dizer: eu quero, eu preciso ver a glória de Deus, eu preciso ver o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha nação. E eu clamo de todo o meu coração para que esta glória seja para hoje, para este momento, em nome de Jesus.